Como achar palavras-chave? Meu nome é Germano Ferreira, eu sou consultor de marketing, especialista em SEO, e eu quero trazer aqui algumas estratégias de como você pode encontrar palavras-chave. Vou compartilhar minha tela para a gente ser um pouco mais didático, conhecer algumas ferramentas também. Vamos lá, eventualmente você vai ver meu OBS também, porque assim é este canal, esse tipo de conteúdo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos. Eu vou começar falando um pouco sobre o guia completo para pesquisa de palavra-chave no Google. É um workflow que eu produzi no ChatGPT, com a ajuda do ChatGPT. Eu já utilizei esse mesmo workflow em um outro vídeo que eu falo sobre pesquisa de palavra-chave. Nesse outro vídeo eu expliquei mais a fundo sobre o que é a pesquisa de palavra-chave, qual que é a importância dela. E dessa vez eu quero focar um pouco mais nas estratégias. Então, nesse workflow aqui, só um momento, eu quero, nesse workflow aqui, olha só, ele traz aqui o que são palavras-chave, são conceitos bem básicos, tá? O que é uma pesquisa de palavra-chave, qual que é a importância, é, e aí ele traz algumas ferramentas aqui, também, ó, quais são as 100 palavras-chave mais pesquisadas no Google, então ele traz aqui algumas trends, e aqui eu falo sobre como que é a pesquisa de palavra-chave se encaixa na estratégia de conteúdo. Tem também como encontrar ou posicionar palavras-chave em um texto. Isso é bem interessante. Então, qual que é a diferença de eu usando o ChatGPT e produzindo conteúdo com o ChatGPT, com você produzindo, tentando entender o que é a pesquisa de palavra-chave com o ChatGPT, né? A diferença é que eu sei o que perguntar aqui, né? Então, vocês vão ver perguntas que estão relacionadas com pesquisa de palavra-chave dentro desse workflow e que são feitas por um especialista em SEO. Então eu vou guiando o ChatGPT para lhe dar é, as respostas que são trazidas de blogs e de especialistas no assunto também. Então não é do nada. Ó. Quer ver uma resposta aqui? Vamos ver se eu consigo achar aqui na hora. Não, não, não. Aqui na primeira pergunta ele já traz as fontes, tá, dessas respostas. Geralmente vai ser o site da SEMrush, tá? Então aqui SEMrush, aqui ele utiliza outros blogs da SEMrush, da própria SEMrush. Eu queria falar nesse vídeo aqui mais especificamente sobre as táticas e técnicas que eu utilizo para encontrar as palavras-chave que são mais apropriadas para a minha produção de conteúdo. Tá? Então, se você quer saber um pouco mais do básico da pesquisa de palavra-chave, tem que assistir esse primeiro vídeo sobre pesquisa de palavra-chave, que é onde eu passo a passo desse workflow aqui. Mas aqui eu quero mostrar mais como que a gente extrai as palavras-chave, tá? Para a gente usar na nossa estratégia de conteúdo. E depois, talvez num outro vídeo, eu falo como você pode utilizar essas palavras-chave. Mas com esse workflow aqui, a princípio é para você saber utilizar de cabo a rabo, você saber desde o básico da pesquisa de palavras-chave, achar palavras-chave e depois utilizar essas palavras-chave em textos, tá? Eu quero começar falando sobre um prompt, que o ChatGPT é uma boa ferramenta para você encontrar palavras-chave também, para você utilizar na sua estratégia de marketing de conteúdo. Esse prompt aqui, você vai acessar ele através do link na descrição. Daí, então você entra no workflow, vai até o último prompt aqui, e esse prompt aqui você vai utilizar para gerar uma lista de palavras-chave que tenham relação com o seu blog ou com o tema que você está buscando. Então, digamos que você esteja é, fazendo, fazendo uma estratégia de conteúdo para um blog relacionado à escola de inglês. E aí que eu peço para ele organizar em algumas categorias essas palavras-chave e tudo mais. E aí ele vai dar 250 palavras-chave que tenham a ver com com esse assunto aqui, tá? Com esse assunto de escola de inglês.
E aí, para você saber se esses termos têm algum volume de busca realmente, se o ChatGPT tá te dando palavras-chave que são realmente valiosas, porque não adianta nada aqui, eu, por exemplo, aqui fazer um conteúdo sobre sotaque em inglês e não ter ninguém buscando por sotaque em inglês, ou não ter a ver também com o meu negócio. Então, também é interessante que você avalie essa lista que o ChatGPT te deu. Mas é bastante interessante, ó, por exemplo, pessoas. Pessoas não tem nada a ver, né, com necessariamente, ela é um termo muito amplo, né? Não fala muito sobre o meu negócio. Então, é preciso que você filtre bem essa lista e depois de filtrado, você veja se elas realmente são palavras-chave valiosas para você utilizar, se elas têm volume de busca. Então, você vai copiar essa lista e vai jogar no Keyword Planner. O Keyword Planner é a segunda ferramenta que eu utilizo para busca de palavra-chave, não só para buscar essas palavras-chave que o ChatGPT me deu para ver se eles têm se elas têm volume de busca, mas também eu uso para encontrar outras palavras-chave que não estão nessa lista. Mas primeiro vamos ver o volume de busca dessas palavras que o ChatGPT me deu, tá? Então eu vou no Keyword Planner, eu posso digitar apenas Google Ads lá no Google, ou eu posso digitar ads.google.com /aw Keyword Planner ou ads.google.com, fazer o login com a sua conta no Google. Aí você vem aqui no menu lateral à esquerda em Tools ou Ferramentas em português. Você vem aqui no menu de Planning ou de Planejamento e aí você vem em Keyword Planner ou Planejador de Palavra-Chave em português. E você vem nessa segunda opção, nesse segundo menu aqui, para você encontrar volume de busca e tendências, tá? Então você clica aqui e copia todas as palavras-chave. Você pode filtrar elas melhor, você pode tirar os pontos. Isso aqui você pode utilizar um Excel depois para fazer, né? Tirar os pontos ou tirar o que está aqui entre parênteses e por aí vai. Vamos ver o que o Google vai me dar aqui. Aqui tem palavras com erro, eu quero remover essa só para facilitar a construção desse vídeo, mas depois você faz o filtro com mais delicadeza no Excel, tá? E aqui ele vai te dar uma lista das palavras-chave que ele encontrou dentro dessa lista que tenham volume de busca ou que tenham algum dado sobre essa palavra-chave. Então, as palavras-chave aqui que não aparecem é porque não tem nenhum dado sobre elas no momento. É possível que elas não estejam sendo utilizadas, tá? E é que você pode criar uma campanha, né, no Google Ads, você pode exportar esses dados. Então, você vem aqui no plano histórico de métricas ou métricas históricas de planejamento, não sei como é que está em português, e aí você vem exportar o CSV, que vai ser uma planilha, para depois você utilizar essa planilha num Excel, tá? Você vai subir essa planilha, você vai importar essa planilha num Excel. Ou você pode utilizar o próprio, enfim, o próprio Keyword Planner para isso, né? Ele vai ficar salvo aqui nas palavras-chave. E aí você pode também organizar elas por buscas mensais, então eu consigo ver aqui quais são as palavras-chave que tem mais buscas. Aqui nesse caso é Open English, tradutor de inglês. Tem algumas palavras que não vão me servir, tipo organizações e pessoas não me servem. British Council, cultura inglesa, CCAA, Wise Up e por aí vai. Então são essas palavras, são esses volumes de busca aqui que eu tenho para as palavras-chave. Bastante simples, né? Qual que é a outra possibilidade aqui que o Word Planner tem? Você pode pesquisar fora do Brasil, você pode pesquisar aqui nos parceiros de busca do Google, não só apenas no Google. Você pode pesquisar aqui um período diferente. Você pode editar esse plano, utilizar ele em campanhas, como eu disse. Você pode importar palavras-chave dentro
dentro desse planejador aqui, ó. Então você vem aqui, você vem upload a file, né? Então você importa esse arquivo CSV aqui para dentro e ele traz as palavras-chave e, enfim, são essas as formas que você pode usar esse Keyword Planner para entender volume de buscas. E para descobrir novas palavras-chave, você pode vir aqui no Descobrir novas palavras-chave, ainda dentro do Keyword Planner. E você pode colocar um site aqui. Vamos colocar da Preply. Tem a ver com escola de inglês e tal. Enfim, pode ser um concorrente seu. Você pode buscar no país e na língua que você quiser descobrir. Você pode colocar um site aqui para filtrar. Aqui são as palavras-chave aqui. Eu quero ver as palavras-chave, o site. Perdão. Aqui em Start with a Website, ou começar com um website, você coloca esse link aqui do seu concorrente, ou o link até do seu próprio site, do seu próprio blog. Você pode buscar apenas pela página, ou você pode filtrar ele pelo domínio completo do site. Aqui nessa aba de Keywords, você vai colocar as palavras-chave que você quer utilizar para filtrar palavras que não tenham relação com esse site. Eu não utilizo muito essa aba, mas também pode ser bastante útil para o seu planejamento. E aí eu venho em Get Results, aqui na segunda aba. Aqui a gente vai ver palavra-chave que o site da Preply tem indexado para o seu site, tá? Está quebrado aqui. A visualização está quebrada aqui. É um erro de carregamento aqui. Pronto. De novo, eu posso exportar essas ideias aqui. Posso refinar elas. Posso filtrar elas apenas Google ou parceiros do Google, parceiros de busca do Google. Posso filtrar por data, por idioma. Dentre outros vários filtros aqui que outras ferramentas também acabam tendo, tá? Você pode também ordenar essa planilha por volume de buscas. Aqui a gente vê as palavras-chave que a Preply tem que tem mais volume de busca. Nesse caso aqui é professores de inglês com ou sem acento, professor de inglês particular e por aí vai. Então aqui estão algumas formas. Aqui ele vai dar 106 ideias de 106 ideias de palavra-chave. E assim você pode fazer com outros sites também, né? Beleza? Utilizamos então o ChatGPT e o Google Keyword Planner para encontrar palavras-chave que tenham a ver com que você vai utilizar para o seu plano de marketing de conteúdo. Agora, como a gente está com 14 minutos de vídeo, eu vou mostrar o SEMrush. Mas existem outras. Vamos ver, se dá um tempinho eu falo sobre outras técnicas mais avançadas para descobrir palavra-chave. Mas aqui são as mais simples, tá? ChatGPT, Google Keyword Planner e a gente vai ter também o SEMrush. SEMrush você pode utilizar também sites parecidos como a Moz, Ubersuggest, Ahrefs. Eles têm features, têm características diferentes. Os mais utilizados por SEO são o SEMrush e o Ahrefs por terem features um pouco mais avançadas. Também às vezes o preço não muda muito, às vezes uma é mais fácil de usar do que a outra. Tem SEOs que preferem Ahrefs, tem SEOs que preferem SEMrush. Eu gosto da SEMrush porque
Tem o Keyword Strategy Builder, que não tem no Ahrefs. E aqui no Semrush também eles colocaram agora umas opções de IA que são bastante úteis para pesquisa de palavra-chave. Assim como no Ahrefs, o Ahrefs no Semrush você não consegue, mas no Ahrefs você consegue fazer uma busca casada de termos relacionados com uma palavra-chave, com um grupo de palavra-chave determinado. Mas aqui a gente vai focar no Semrush, tá? Então tem algumas formas que a gente pode utilizar o Semrush para busca de palavra-chave. E eu vou tentar trazer todas elas aqui. A gente pode começar por um site, como a gente fez o da Preply, ali no Google Keyword Planner, mas a gente vai encontrar mais opções aqui no Semrush, porque a Preply é um site grande e tal. E aqui lembrando que eu estou usando o plano Pro, mas com algumas limitações você também consegue utilizar o plano gratuito da Semrush para fazer isso daqui. Então você pesquisa pelo site, e aqui você vai ter alguns dados que podem ser úteis ou não para você. E aí você está vendo que tem um campo aqui de keywords, você pode clicar ele diretamente em keywords, ou você pode vir em Organic Research. Vou clicar aqui diretamente em keywords para ver as palavras-chave relacionadas a esse site. E aí aqui você vai ver a lista de palavras-chave que a Preply tem indexadas que o Semrush encontrou. Provavelmente o Google Search Console da Preply, eles têm acesso direto a todas as consultas que foram indexadas pelo Google, mas o Semrush tem um resultado bastante confiável também. E aqui você pode ordenar essa planilha de 50 mil palavras-chave. A gente encontrou 50 mil palavras-chave só no Brasil, tá? Mas são quase 500 mil nos Estados Unidos, mais de 100 mil na Índia. Vamos trabalhar com o Brasil mesmo. Você pode filtrar ele por device, pode usar as datas também, pode usar a moeda, pode filtrar por palavras apenas dos resultados de busca orgânica do Google, da página do Google, ou pelas SERP Features. Você pode fazer esse filtro também. Você pode filtrar por SERP Features que são específicas, como por exemplo feature snippets, ou FAQs, ou reviews, e por aí vai. Você pode fazer esse filtro, você tem filtros mais avançados, e é bem interessante que você use esses filtros também para você fazer essa busca mais assertiva por palavra-chave, porque vai ter um monte de palavra-chave aqui que não vai te servir. Por exemplo, massa, wheat, talvez, tradutor italiano, Preply. Então aqui o tchau em inglês, aqui já começa, né, a ter algumas palavras-chave um pouco mais interessantes, talvez, se você esteja querendo fazer um blog para uma escola de inglês. Eu quero ordenar elas por volume para ver quais que tem maior volume de buscas dentro do site da Preply. E aí eu quero utilizar alguns filtros aqui para começar a limpar melhor essa lista. Então eu quero ver as palavras-chave que a Preply está na primeira página do Google. Então eu vou filtrar por top 10. Então aqui eu já reduzi bastante a minha lista, ó, já tenho 5 mil palavras-chave. Se eu pegar aqui palavras que têm um volume de busca razoável para o meu planejamento de marketing de conteúdo, vamos botar aqui 90, ou talvez se você queira trabalhar com mais pillar pages do que conteúdos de cluster, então você pode utilizar 1000, começando por 1000, né? Também você pode, mas vamos trabalhar aqui com 90 até
Por que que eu quero botar um limite aqui? Porque às vezes as palavras-chave que tem muito volume de busca, elas são muito long tails. E eu não quero palavras muito long tails, então eu vou parar nos 500 aqui. Eu poderia também fazer entre 100 e 1000. Esse filtro aqui pode me trazer palavras que são mais, aliás, que são mais long tails do que head tails. E aqui eu já vou ter algumas palavras mais interessantes, olha só. Regras gramaticais, talvez seja muito abrangente ainda. Conjugar verbos em espanhol, opa, se eu sou uma escola de espanhol, pode ser uma palavra-chave interessante. Gírias brasileiras, quem sabe? Então aqui você vai avaliando conforme o seu público-alvo, a sua capacidade. Também se você quiser utilizar o Keyword Difficulty, que é um filtro para você saber quão difícil é se posicionar no Google para determinada palavra-chave, eu quero filtrar até as que são as fáceis, vai. Então vamos até 29%, para a gente pegar palavras-chave que sejam fáceis de se posicionar no Google. Porque se eu estou começando um blog, pode ser que eu tenha alguma certa dificuldade de um grau de competitividade muito baixo, então eu preciso começar a atacar palavras-chave que são mais fáceis de ranquear. Então aqui eu vou ter palavra-chave, professor de matemática particular, não me interessa. Vocabulário alemão-português, não me interessa. Enfim, aqui você vai começar a brincar com os filtros. Frases, espanhol, frases de amor. Opa, pode ser um conteúdo interessante. O que mais aqui? Vocabulário espanhol? Não, a pessoa pode ir no dicionário. Como se escreve tchau em inglês? Isso daqui o Google possivelmente vai dar a resposta na hora. Então você começa a brincar com os filtros aqui, né? Como falar bom dia em espanhol? Espanhol conversação. E aí você faz um conteúdo sobre conversação. Você pode ver também o que a Preply está escrevendo sobre espanhol conversação. Se eles têm um blog ou se é uma página. Palavra japonesa. E aqui tem um conteúdo da Preply sobre palavras básicas em japonês, que eles estão posicionando em terceiro lugar para essa palavra-chave. Filmes em espanhol na Netflix, para você praticar espanhol, pode ser um conteúdo interessante. A Preply está posicionando para o sexto lugar dessa palavra-chave. Então, vou olhar esse conteúdo aqui e fazer um conteúdo melhor que o deles para posicionar em primeiro lugar. Enfim, você pode exportar essa lista e brincar também com ela no Excel. Aqui já reduziu bastante, ó. A gente já está com 2.000 palavras-chave, já começa a ficar mais próximo do útil. Outra forma de a gente buscar por palavra-chave é vindo no Keyword Gap. Então você vai vir aqui no Keyword Gap e você vai comparar as palavras-chave. Se o seu blog já é um blog que está avançado, você pode fazer essa comparação. Por exemplo, eu sou responsável pelo blog da Preply, então eu vou aqui no Preply Blog, vou pegar esse blog deles aqui e vou comparar. Eu sou responsável pelo blog da Preply, vou comparar com vamos comparar com a Open English, talvez, com a Cambly. Vamos achar o blog da Cambly. Possível que seja o Content Cambly. E aí a gente vai fazer esse Keyword Gap. Você pode fazer isso com vários outros concorrentes, né? Aqui vamos pegar esse outro domínio, que talvez seja mais interessante. Você pode fazer isso com outros concorrentes, outros 3 concorrentes aqui. Você vai ver palavras que vão estar nos 2 blogs,
que é esse no meio do gráfico aqui, que são 912 palavras-chave que os dois blogs têm, posicionamento, ou que apenas a Preply, ou que apenas a Cambly. Vamos ver a Open English se ela tem blog. Open English blog. Aqui eles têm esse blog aqui. Vou pegar essa URL e jogar aqui nesse outro competidor para fazer essa comparação. Olha só, a Open English tem 47 mil palavras-chave. Dessas 47 mil, apenas 305 estão presentes tanto na Preply quanto na Cambly simultaneamente. E aqui está carregando os outros valores, ó, que aparece apenas na Preply e na Open English são 4.300. Aí você pode clicar aqui nesses gráficos para te direcionar para a lista de palavras-chave, ou você pode utilizar esses filtros aqui também, assim como os filtros de posições que a gente estava utilizando no outro gráfico. Então aqui você vai começar a entender um monte de palavras-chave que você pode utilizar para o seu conteúdo. Você também pode exportar isso daqui para um Excel e mexer melhor brincar melhor com fórmulas e filtros para encontrar as melhores palavras-chave para o seu planejamento de marketing de conteúdo. E outra forma é indo direto para as palavras-chave, né? Assim como a gente fez lá no Google Keyword Planner, você pode fazer também no SEMrush. Você pode brincar aqui, pesquisar palavra-chave, quantas palavras-chave que você quiser. O legal do Ahrefs é que você pode combinar. Bom, o SEMrush também você pode tentar fazer uma coisa parecida aqui. Vamos combinar os produtos aqui. Vamos buscar por inglês. Vamos buscar por livros, professores, professor, aluno, aulas. Aqui ele vai me direcionar para uma análise em massa dessas palavras-chave. Então eu vou ver qual volume de busca. Vou ver várias métricas relacionadas a essas palavras-chave. No Ahrefs você consegue usar esse grupo de palavras-chave que eu utilizei e cruzar com outras palavras-chave. Então você pode botar um grupo de palavras-chave, por exemplo, inglês, espanhol e francês, e pegar uma combinação dessas palavras-chave com o primeiro grupo de palavras-chave. No SEMrush não é tão simples assim, você tem que ver palavra por palavra. Então aqui eu coloquei livros. Então aqui eu posso incluir outras palavras-chave, posso incluir inglês, espanhol e francês. Qualquer uma dessas palavras-chave que combinem com livros, eu vou aplicar o filtro e ele vai me mostrar uma lista de palavras-chave que combine livros com essas outras três. Assim como você pode combinar, você pode excluir palavras-chave que você não queira que apareça nessa lista, aqui nesse filtro de Exclude. Ó, então, livros em inglês para iniciantes, livros para aprender inglês, livros de inglês 9 anos, livro de espanhol. Então, aqui já deu um monte de outras palavras-chave só com essa combinação de palavrinhas. Então, o SEMrush ele é bastante útil para você utilizar ele para encontrar N palavras-chave que você queira. São N as possibilidades, não vai dar tempo de falar das mais avançadas. Gostaria muito, se você quer que eu fale sobre as avançadas, se quer que eu faça um curso sobre isso, por favor, deixe aqui nos comentários. Eu quero saber se você gostou desse tipo de conteúdo. A gente vai se ver no próximo. Espero que tenha curtido e até mais.